Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esses dois alicates de corte para materiais rígidos da marca Knipex. Eu vou explicar em detalhes o funcionamento desses alicates, explicar as diferenças dentro da linha desses produtos e mostrar-lhes na prática. Então vamos para o vídeo. A Knipex é uma marca alemã muito famosa mundialmente. Eu conto tudo sobre a história da marca no review desse famoso alicate eletricista tão desejado por muitos. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam dar uma olhada. Esses são os alicates da linha Cobalt da Knipex. Eles são alicates voltados para corte de materiais rígidos, como arames, parafusos, pregos e rebites. A Knipex também possui dentro da linha dela os chamados aqui no Brasil alicates corta-vergalhão. Eles seguem basicamente o mesmo princípio, mas com um tamanho muito maior e também com maior capacidade de corte. Lá fora, independente do tipo, seja o corta-vergalhão ou esse modelo, eles são classificados como bolt cutters, ou cortadores de parafusos. Para que houvesse uma diferenciação, a Knipex passou a chamar esses modelos de compact bolt cutter, ou seja, cortador de parafusos compacto. E daí surgiu o nome Cobalt. As duas primeiras letras vêm de compact e o bolt de bolt cutter. Dentro dessa linha de alicates Cobalt, a Knipex tem uma grande variedade de modelos. Para vocês terem uma ideia, na data de hoje, a Knipex tem 16 modelos desse tipo de alicate. Os tamanhos e formas são diferenciados e eu vou explicar para vocês todos os detalhes da linha para que vocês possam decidir qual modelo te atende melhor. Além disso, a Knipex também entrega os produtos em tipos de embalagens diferentes. Os alicates eles podem vir com esse tipo de embalagem, onde esse alicate ele vem preso nessa região e ele fica pendurado à mostra para livre acesso. A outra opção, o alicate vem nessa caixa, que é uma caixa de papelão. Nos dois casos, aqui na parte de trás, vem algumas informações sobre a capacidade de corte e aqui no caso da caixa, um alerta sobre a forma de uso. Todas as duas caixas informam aqui o modelo do alicate e nesse tipo de embalagem, além do código, você ainda tem duas letras aqui no final que indicam que é esse tipo de embalagem. E todas as duas estampam a informação de que esses alicates são feitos na Alemanha. Vamos falar então sobre os modelos existentes dessa linha Cobalt. Eu vou começar por esse modelo aqui de baixo. Esse é o modelo 7101-200. 71 que significa que ele é da linha Cobalt, 01 significa que ele tem esse acabamento com esse tipo de cabo e 200 o tamanho total do alicate. Ainda com esse mesmo acabamento, a Knipex também possui esse modelo de alicate no tamanho S de 160 mm e no tamanho XL de 250 mm. A mudança principal além do tamanho está na capacidade de corte de cada um deles. Esse modelo de 200 mm promete uma multiplicação de força aplicada no cabo em direção ao corte de até 35 vezes. O alicate menor de 160 mm promete uma multiplicação de até 25 vezes e o modelo maior XL de 250 mm de até 40 vezes. Mais recentemente, ainda no tamanho de 200 mm, a Knipex lançou um modelo chamado de Robust ou Robusto, que promete ter uma resistência superior, cortando materiais com uma dureza de até 48 na escala de Rockwell. O cabo dele, ao invés desse aspecto brilhoso, eles escolheram colocar esse outro cabo que tem, por exemplo, no alicate Cobra da Knipex. Observa que esse modelo é um pouco mais áspero do que esse modelo liso. Esse tipo de cabo mais áspero traz um melhor grip para situações com óleo. A Knipex também adicionou a esse tamanho de 200 mm os modelos com cabo em dois componentes. O cabo em dois componentes ele segue a linha mais confortável da Knipex, onde esse material azul é mais macio e essa parte vermelha é mais rígida. O cabo também tem uma espessura maior para um maior conforto. Alguns modelos de alicate com esse cabo em dois componentes podem vir também com suporte para encaixe do safety cord. Nesse caso, eles possuem um T no final, que significa a palavra tethering. Esse modelo com cabo confortável recebe o código 02 aqui no meio, mas esse mesmo modelo com cabo confortável também pode vir com uma mola para auxílio no movimento. E nesse caso, ele recebe o código número 12 aqui no meio. Antes de passar para os modelos que são angulados, a Knipex ainda tem dentro da linha dela mais dois modelos que possuem um pequeno recesso aqui na aresta de corte. Os modelos que têm esse cabo e contêm o recesso usam o código 31 e os modelos com cabo confortável usam o código 32. Esse recesso ele não existe nos modelos que são angulados. E por último, a gente vai para a linha angulada, onde o alicate possui a aresta de corte angulada e não reta como o outro modelo. Observa que o modelo normal possui a estrutura reta e o modelo de baixo é levemente angulado. O modelo angulado, com cabo simples, recebe o código de 21 e esse modelo, com cabo em multicomponente, recebe o código de 22. Vamos agora aqui para os detalhes de cada um desses alicates. A primeira impressão que você tem quando você pega esse alicate é que ele é muito compacto. Principalmente esse modelo com esse tipo de cabo, ele é extremamente fino e perfilado. Observa como
que ele se encaixa nesse porta-ferramentas, tanto no bolso menor, quanto no bolso do meio, quanto no bolso maior. A mesma coisa se eu quiser inverter. A título de comparação, eu coloquei o alicate Gedora Eletricista aqui ao lado e dá para ter uma noção como que esse alicate é compacto perto dos alicates comuns do mercado. Um outro grande diferencial desse alicate é a ergonomia no encaixe da mão. O alicate fica extremamente confortável aqui na mão, e isso graças ao fato desse formato e da proximidade das duas pernas do alicate. Colocando aqui do lado o Knipex de corte diagonal de 140 mm, observa como o cabo dele é mais largo do que o cabo do Cobalt. O revestimento do cabo do alicate é feito nesse plástico brilhoso e que cobre grande parte da área metálica do alicate. Toda a parte metálica do alicate ela é construída em cromo vanádio e enrijecido a óleo, feito em múltiplos estágios. A aresta de corte ela é enrijecida por indução e tem uma dureza de 64 na escala de Rockwell. A capacidade de corte de ambos os alicates é de um material macio de 6 mm, um material de dureza média de 5,2 mm, de um material duro de 4 mm e como capacidade máxima de um fio piano de 3,6 mm de diâmetro. Esse acabamento escurecido é feito em zinco fosfatizado e oferece uma camada de proteção contra a corrosão. Todos os modelos da linha Cobalt têm esse mesmo acabamento fosfatizado. Mas afinal, como que funciona esse alicate e por que ele é diferente dos alicates de corte diagonais comuns? Como o objetivo desse alicate é cortar objeto de grande dureza, uma mudança no tipo da aresta de corte precisou ser feita frente aos alicates de corte diagonal. Os alicates de corte diagonais comuns possuem um ângulo levemente inclinado. Já esse tipo de alicate utiliza de uma aresta centralizada. Observa que elas ficam posicionadas exatamente no centro de toda a estrutura do alicate. Isso, além de trazer um suporte maior para corte de materiais duros, também traz uma maior eficiência no corte. Porém, um grande desafio dos alicates que vão cortar objetos rígidos é, durante o corte, estabilizar a aresta de corte. E para que essas duas arestas mantenham esse alinhamento, a Knipex utiliza essas duas barras de cada lado que tem o princípio de estabilizar todo o movimento. Mas afinal, onde está o pivô desse alicate? Ele fica aqui nesse ponto centralizado, bem colado no fim da aresta de corte. Observa o movimento dele quando o alicate se mexe. Isso só é possível graças a essas duas barras estabilizadoras. Colocando aqui um arame fino, já dá para ter uma noção quão perto da aresta de corte o objeto fica, facilitando o corte. A Knipex informa que com esse alicate, você exerce até 60% menos força do que um alicate comum de corte diagonal. E por último, aqui na aresta de corte, você consegue ver essas pequenas marcas na horizontal, e essas são marcas feitas a laser para que os objetos que vão ser cortados sofram um maior atrito e fiquem presos na posição de corte. Normalmente, quando você vai cortar algum objeto cilíndrico como esse, quando você começa a apertar o alicate, ele tende a correr pela aresta. A Knipex incluiu essas marcas a laser que fazem com que o objeto fique travado em alguma dessas posições, tentando manter ele sempre o mais próximo possível do pivô do alicate. Eu dei uma olhada na patente da Knipex que explica esse mecanismo, e uma informação muito interessante é que esse tipo de marca, na verdade, é um microderretimento do metal feito a laser. Essas marcas a laser podem gerar um enrijecimento de até 66 na escala de Rockwell. Vocês já viram aqui no canal, no review que eu fiz desse alicate da Knipex, o X-Cut. Observa que ele também se utiliza do mesmo recurso. Uma coisa importante a ser notada é que vocês veem que o acabamento fosfatizado, ele já começou a sair na aresta de corte, que é algo natural mediante o atrito. Eu já estou com esse alicate em torno de uns 3 meses e já cortei muita coisa com ele. Observa que, independente da camada preta ter saído, as marcas a laser continuam perfeitas. Os modelos 31 e 32 que possuem um recesso aqui na parte final, eles possuem praticamente a metade da aresta com um recesso. Mais pra frente eu vou fazer um review explicando vários detalhes que eu encontrei na patente. Esse modelo ele também possui uma região aqui no final que possui essas ranhuras e tem o objetivo de prender ou tracionar alguns objetos. Só pegando esse arame como um exemplo, você pode prender aqui algum tipo de cabo ou arame e tracionar ele com as duas mãos. Você também pode utilizar essa região para remoção de parafusos. Você apoia e puxa para cima, e ele tira com muita facilidade. Importante lembrar que esse sistema para puxar objetos tem um requisito de um diâmetro mínimo de 1 mm. Agora vamos para o modelo angulado. Tirando as diferenças no cabo, o que difere principalmente esse alicate do anterior é o ângulo de 20 graus da ponta do alicate. Ou seja, isso permite que esse modelo faça cortes mais rentes de objetos rígidos. Com isso, a Knipex manteve a barra estabilizadora superior, mas precisou remover ela aqui da parte de baixo. Nesse modelo que não tem aqui a segunda barra,
barra, dá para você ver bem aqui no centro o pivô do alicate. Esse ângulo de 20 graus ele foi pensado para que ao você apoiar o alicate, a sua mão não esbarre no chão. Observa que quando eu coloco a base do alicate no chão, a minha mão permanece livre para que eu possa apertar e soltar. Porém, tem um detalhe muito importante aqui na aresta de corte. Por conta desse desenho mais plano aqui na parte de baixo, esse modelo de alicate, ele não utiliza a aresta centralizada. Observa como essa parte de cima é maior e essa parte de baixo é menor. Isso significa que esse alicate tem o mesmo modelo de aresta de corte de um alicate de corte diagonal. Ou seja, todo corte rente que ele for fazer vai ainda sempre deixar uma pequena parte de material, exatamente igual a um alicate de corte diagonal. Porém, ele vai fazer isso de uma forma muito mais fácil e que exija muito menos força. Observa como fica o corte desse alicate. Agora eu vou tentar com esse modelo para a gente ver como é que ele fica. Por conta dessa barra, você não consegue chegar tão embaixo. Então eu vou cortar para a gente ver até onde a gente consegue. Aqui dá para ter uma noção da diferença que o modelo de corte rente consegue fazer frente ao modelo normal. Vamos cortar o resto. Consegui deixar até ele um pouco mais baixo do que o corte anterior. E você deve estar se perguntando agora por que a Knipex não fez um modelo do tipo Flush Cut, que faz o corte rente. E a resposta da Knipex é que arestas de corte do tipo Flush Cut não possuem resistência suficiente quando usada em materiais muito rígidos. Ela é muito utilizada em materiais macios e principalmente de plástico. A Knipex tem um modelo muito parecido com esse, que é feito para cortes de plástico, onde a aresta é 100% alinhada. Mas existe um outro detalhe que alguns de vocês já devem ter percebido. Observa que esse modelo ele não tem as linhas transversais marcadas a laser. E a resposta está na comparação desses dois modelos. Como a patente dessas marcas a laser surgiu em 2013, por volta de 2014, a Knipex resolveu fazer uma nova revisão de alguns de seus alicates. Observa que existem pequenas diferenças também no logo da Knipex. O modelo mais novo, ele é em diagonal, e o modelo antigo, ele é na horizontal. Mas além disso, aqui na parte de baixo, a Knipex aumentou essa região. Observa como o modelo antigo, ele é bem menor. Como eu comprei esse alicate da direita num estoque antigo, então ele não trouxe essas novas revisões. E por último aqui no cabo, o sistema de mola e trava patenteado da Knipex. Essa foi uma das mais recentes patentes que a Knipex tem dentro da sua linha. O sistema é bem simples e prático, onde você usa o polegar para liberar o mecanismo, então a mola se solta. O mecanismo é muito suave e facilita quando você precisa fazer um movimento muito repetitivo, como por exemplo, se você estiver cortando em vários pontos de uma cerca. Agora vamos para as medidas desses alicates. O modelo normal tem 205 mm de comprimento e o modelo angulado com cabo em multicomponente, 210 mm. A largura do cabo simples é de 44,2 mm. Do modelo com cabo em multicomponente, 52,3 mm. A espessura da parte metálica é de 34,4 mm e do angulado 33,8 mm. A largura do cabo é de 15,21 mm e da parte metálica 18,5 mm. No cabo multicomponente 19,7 mm e da parte metálica 14 mm. Vamos agora para o peso do alicate. 332 gramas. O modelo angulado 370 gramas. Observa que tanto o cabo quanto o mecanismo de mola fizeram com que o alicate ficasse um pouco mais pesado. Agora vamos para os testes práticos. Antes de começar, óculos de proteção. E como todos dois possuem a mesma capacidade de corte, eu vou realizar todos os cortes somente com esse alicate. Antes de começar, por mais que não seja o objetivo desse alicate, eu vou mostrar para vocês a afiação dessa aresta de corte. Observa o barulho do corte e o corte preciso. Vamos lá, vamos começar com esse arame fino de 2,35 mm, posicionado lá no final. E o corte muito fácil. Vamos agora para esse parafuso aqui de 3 mm, posicionado lá no final e muito fácil. Vamos agora para um arame de 3,36, posicionado e muita facilidade no corte. Agora vamos para esse prego de 3,55 mm. Vamos lá, posicionado. Esse já foi mais difícil, mas cortou. E agora vamos para esse grampo em aço galvanizado de 3,9 mm de diâmetro, posicionado e cortou. Precisei quase usar as duas mãos, mas ele cortou bem. Olha como é que ficou o corte dele. Agora, só por curiosidade, vamos cortar uns cabos de aço. Ele corta muito fácil. Cabo de aço de 3,8 mm, posicionado e corta muito fácil. Vamos subir para um cabo de aço de 5,2 mm, posicionado. Com duas mãos, ele cortou. Olha como a aresta de corte está intacta. E por último, agora eu queria só mostrar para vocês como que esse alicate, por incrível que pareça, pode ser usado inclusive para cortar cabos de cobre. Cabo de 2,5, cabo de 6 mm, muito fácil. Cabo de 16 mm, posicionado, e corta que nem manteiga. E agora eu vou cortar outros tipos de objetos.
Esse é um cano de cobre de 6,4 milímetros. Vamos lá, posicionado. E ele corta muito fácil. E agora eu vou cortar um pedaço dessa chapa metálica que está dobrada. Vou pegar aqui na ponta e vamos cortar. E cortou. Agora um detalhe muito importante da aresta de corte. Como eu mencionei, existem dois modelos. Um modelo que possui um recesso aqui no final e esse modelo com aresta de corte normal. O modelo com recesso, ele traz facilidade para objetos cilíndricos maiores, porém ele elimina a capacidade do alicate de fazer cortes como esse que eu mostrei da chapa. Como ele ocupa metade da aresta de corte, para outros tipos de corte normais, você vai sempre ter que fazer com a parte da frente da aresta de corte e que não possui tanta alavancagem. Além disso, esse alicate consegue fazer cortes melhores em objetos retangulares. Então vamos agora para as conclusões finais. Sem dúvida, a Knipex está de parabéns pela criação desse alicate. É impressionante a força projetada e toda a robustez na construção desse alicate. Mesmo o alicate sendo voltado para corte de objetos rígidos, vocês viram como é alinhada e afiada a aresta de corte dele. Eu fiquei extremamente impressionado quando eu peguei esse alicate pelas dimensões dele. Eu realmente imaginava que um alicate com essa capacidade ia ser muito maior do que ele é. Essa parte frontal dele é muito pequena e afilada, o que facilita muito para você entrar em locais apertados. O modelo angulado te dá exatamente o corte perfilado que esse modelo não vai conseguir te dar. Além disso, o fato da Knipex também produzir os alicates em vários tamanhos traz uma maior versatilidade na escolha para sua necessidade. Alicates menores têm uma aresta de corte menor, mas são mais portáteis. Alicates grandes têm uma aresta maior, mas também são mais pesados. O recurso das marcas a laser realmente ajudam na hora de prender o objeto. E um último ponto importante que esse modelo sem o recesso te traz é exatamente a capacidade de, além de fazer cortes em objetos cilíndricos, você também fazer corte em objetos que são mais longos. Muito importante levar esse ponto em consideração na hora da sua decisão. Se você precisa de um alicate para cortar objetos maiores, provavelmente o modelo com recesso vai ser a melhor opção para você. Mas se você quiser um modelo que possa ser usado para tudo, esse modelo da aresta normal provavelmente vai se encaixar melhor para você. A faixa de preço desses alicates gira em torno de uns R$500 aqui no Brasil. Esse modelo com cabo mais simples, eu cheguei a encontrar ele recentemente por R$470. O alicate angulado, eu comprei por R$250 há mais ou menos um ano atrás. Eu queria agradecer a Knipex Brasil, que enviou esse alicate para que a gente pudesse fazer o review e fazer a comparação com esse meu alicate angulado que eu já tinha. Eu queria agradecer ao Ronaldo da Knipex Brasil pelo envio. Fiquem ligados aqui no canal, que em breve a gente vai ter mais novidades da Knipex. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou sobre esses dois alicates e siga a gente também no Instagram, @canal Meu Review, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço.